Boa noite, queridos. A paz do Senhor, os irmãos. Boa noite aos simpatizantes do Evangelho, a você que curte aí ouvir a palavra de Deus, a você que compartilha, meu muito obrigado. Algumas pessoas me perguntaram se era correto participar do São João. Nós como cristãos, como evangélicos que somos, como cristãos, se podemos participar dessa quadrilha, participar da festividade, fazer fogueira. E eu não estou aqui, de maneira nenhuma, não tenho essa pretensão de dizer se pode ou se não pode, mas eu quero mostrar alguns fatos curiosos, verdades por trás dos bastidores, coisas que não nos ensinam nem mesmo dentro das igrejas. Quero mostrar a você que esta festa junina, ela é muito antes da era cristã. Ela tem seus fundamentos muito antes. Mas vamos começar por aquilo que a gente conhece. E falar em conhecer é muito interessante, que são muitas as pessoas, queridos, elas fazem as coisas e difundem suas ações sem ao menos saber por que está fazendo aquilo. Se eu chegar para uma pessoa e perguntar por que ela está fazendo uma fogueira nesta época, muitas são delas que não sabem explicar por quê, mas estão fazendo. Por que você vai a uma quadrilha? Por que você dança quadrilha? Também não sabem. A maioria não sabe. Por que só neste mês, só nesta época, se faz comida típica de milho, canjica, pamonha, enfim, dos produtos da terra que nós podemos ter o ano todo, mas só neste mês é que acontece a gente fazer essas festas. Da mandioca também. Então são perguntas que nós deveríamos fazer a nós mesmos, porque recebemos essa tradição de berço, de pequeno, e fomos crescendo e difundindo essa tradição sem ao menos saber por quê. Então a tradição em si, ela pode ser boa e pode ser ruim. Então eu tenho que conhecer aquilo que eu faço e não fazer porque outros estão fazendo ou porque a massa está fazendo. Então é importante, sobre o conhecimento, a gente ficar alerta sobre aquilo que nos chega, que chega à nossa alma, que chega para que eu e você venhamos a fazer. Mas vamos lá. A festa de São João, ela homenageia 3 santos instituídos pela Igreja Universal ou a Igreja Católica, que é o dia de Santo Antônio, que é o dia 13 de junho, o dia de São João, que é o dia 24 de junho, e o dia 29, que é o dia de São Pedro. Só lembrando, tirando a dúvida de muita gente, esse São João aqui, do dia 24, que a Igreja Católica instituiu, não é o João apóstolo, mas é o João Batista, o que batizava, ali no início, antes de o Senhor Jesus vir, o que preparou o caminho do Senhor. Então esse é o João Batista, que a Igreja Católica instituiu. Neste mês de junho se comemora então São João, em homenagem a festa junina, em homenagem a esses 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas antes da igreja cristianizar estas datas comemorativas, eu quero que você conheça que este impulso desta festa junina, ela veio muito antes da era cristã. Muito antes da era cristã. A festa junina é muito antiga. Muito antiga. Ela teve início com os povos
egípcios e celtas, onde eles festejavam uma grande data astronômica chamado o solstício. E o que é o solstício, que aqui no Brasil a gente conhece como solstício de verão? É a data que marca o dia ou a noite mais longa do ano, que é entre a data 21 a 24 do mês de junho. Nós que no Brasil, que somos do hemisfério sul, essa data, nós comemoramos então a data do solstício, onde a nossa noite é a noite mais longa do ano. Então, o que é que faziam esses povos, os celtas, os egípcios? Tinha outros povos, mas esses são os principais. Eles então homenageavam a deuses, a espíritos, para que nesta data do solstício esses espíritos protegessem a colheita, protegessem a sua agricultura. Então eles faziam festas, faziam fogueiras, e ao redor da fogueira eles então invocavam espíritos pseudos protetores para proteger a sua colheita. Nesta época também se adorava uma entidade chamada Juno. Juno, que era uma das deusas homenageadas, que era a esposa de Júpiter. E com o tempo, este paganismo foi se espalhando. Antes, nesta época, se chamava Junoninhas, ou seja, em homenagem a Juno, a esposa de Júpiter. Esta festa foi se propagando em outras localidades, em outros locais, né? Eles adoravam as coisas que Deus criaram, como, por exemplo, o solstício de verão. Em alguns lugares é o dia que é o dia mais longo. Aqui no caso nosso é a noite mais longa, mas no outro lado do mundo seria o dia mais longo. Por conta de ser um dia longo e quente, né, as pessoas achavam naquela época que o sol era responsável por toda a agricultura, por toda plantação. Então eles adoravam o Deus Sol. Então você vê que o paganismo ele é uma fusão, uma junção de vários deuses, de várias adorações, e foi nesta época do solstício que nasce então este paganismo que chegou até o cristianismo. E por que chegou ao cristianismo? Essa data do solstício, ele foi até meados do século X, que a partir do momento em que houve no seio da igreja cristã a inserção de pagões, ou seja, de pessoas que vieram de outros povos, principalmente na junção da igreja com o Estado, onde as pessoas entravam na igreja não por serem cristãs de verdade, como o próprio imperador, que não era cristão coisa nenhuma, Constantino, que foi através dele que a igreja se alia ao Estado. Muitos são as pessoas que adentraram a igreja por outros valores, que não foi o valor cristão, foi por terra, foi por ouro, por prata, por hierarquia, por poder. E com isso a igreja não conseguiu combater o paganismo que foi adentrando aos poucos dentro da igreja, que até hoje está adentrando no meio das igrejas, e principalmente no meio da igreja evangélica. Até hoje o paganismo está adentrando no meio da igreja. Mas vamos lá. A igreja então, não conseguindo combater o paganismo, ela então resolve cristianizar
esta data, homenageando esses 3 santos, que são Santo Antônio, São João e São Pedro. Porque nesta data, neste mês, os pagãos homenageavam a deuses da fertilidade, homenageavam o deus Sol, homenageavam ao deus Juno. Então a igreja entra e cristianiza isto e ainda ensina uma tradição em que o São João nasce da seguinte forma. Ela diz que Isabel foi visitar Maria, a mãe de Jesus, e elas eram muito amigas. Então Isabel resolve contar a Maria que estava grávida. E Maria, então, que era muito amiga de Isabel, chega para ela e diz o seguinte: mas Maria, ou melhor, mas Isabel, como vou saber o dia que você vai ter o filho? E Isabel disse: não se preocupe que eu vou avisar de um jeito. Então Isabel vai para sua casa e o tempo passa. Isabel então tem um menino, um filho, e ela pede para que se acenda uma grande fogueira, grande, alta, que pudesse ser vista de longe. E Maria então avista esta fogueira e então vai de encontro a esta fogueira, e lá próximo encontra então Isabel com o menino João Batista nos braços. E esse dia, diz a igreja, era o dia 24 de junho. Então este é o ensinamento que a igreja fala, ensina, propaga aí para dar um suporte a esta festa que hoje nós conhecemos como festa junina. Mas como é que ela chega ao Brasil? Esta festa junina, ela chega ao Brasil através dos portugueses, principalmente através dos jesuítas, que quando chegam ao Brasil, notam que os índios que aqui habitavam já tinham seus costumes, já tinham suas crenças, e que também neste mês de junho eles invocavam também espíritos para proteger a sua colheita, para proteger a agricultura aqui. A festa indígena também, além de invocar os deuses, tinha algo a mais, Eles faziam comidas típicas da terra, principalmente através da mandioca, através do milho. Então, os portugueses, principalmente através dos jesuítas, fizeram a miscigenação, a fusão do paganismo cristianizado pela Igreja Católica com a cultura indígena, que não foi difícil para os indígenas aceitarem, pois é muito parecido, as danças, a maneira de se festejar era muito parecida, e não houve problema nenhum para os indígenas se adaptarem à nova fusão aí que aconteceu entre o paganismo cristianizado pela Igreja Católica com a cultura indígena. E aqui no Brasil então foi se fundindo essa cultura joanina ou junina, porque na verdade o nome junina ninguém sabe de onde vem, mas o certo era joanina de João Batista, mas bem antes era junoninhas em homenagem a Juno, a uma deusa filha de Júpiter, segundo a mitologia grega ali daquela época. Enfim, a partir daí então nasce a festa junina, com danças, com comidas da terra que nós vemos até hoje. Mas e o perfil caipira? De onde veio o perfil caipira? Nós sabemos que até meados do século XIX, século XX, 70% da nossa população era do campo, era agrícola. Então o que acontece? Este perfil ele persiste até os dias de hoje, o perfil caipira, o perfil do homem do campo,
né? E principalmente aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste. Bem, meus queridos, a quadrilha, por exemplo, ela foi evidentemente que as coisas elas vão evoluindo com o tempo. A dança da quadrilha, ela teve uma grande influência de uma dança francesa chamada quadrille. Era uma dança de dois pares que nasceu ali na França, na meados do século XVII, e a sua coreografia eram muito alegres, né, festivas. Então, a quadrilha aqui no Brasil teve uma grande influência dos burgueses franceses que aqui chegaram no Brasil, tá ok? A fogueira, como já foi dito aqui, ela teve o seu início muito antes do cristianismo, ali com o paganismo, que faziam à noite fogueiras, para que através ali ao redor daquela fogueira eles invocavam espíritos protetores da terra, né? a deusa da fertilidade, né? Mas novamente a Igreja Universal ensina que a fogueira é porque a época do mês de junho é um mês muito frio e as pessoas então começaram a fazer fogueira para se aquecer, né? E não é bem assim, não é esta a verdade. A fogueira tem início e teve um propósito muito antes do cristianismo, assim também como esse dia de São João nasceu na data astronômica chamada solstício, né, onde nessa data, neste mês, se invocavam espíritos, se invocavam deuses, adoravam ao Deus só. Existiam algumas localidades que adoravam ao Deus só. Em relação a isso, eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Só lembrando que o sol é uma das criações, das diversas criações de Deus. E olha o que diz a Bíblia quando o homem, qualquer homem aqui na terra, adora o sol ou homenageia o sol. Diz o seguinte, Romanos 1, 25, diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criação do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, quando eu adoramos ao sol, nós mudamos a verdade de Deus em mentira, porque deixamos de adorar o Deus que é verdadeiro e é Criador, e passamos a adorar a criação de Deus, tá bom? Outra coisa que eu queria perguntar a você, meu querido, como esta data de São João é uma data em homenagem a santos, São Pedro, Santo Antônio, São João. Eu pergunto a você, nós como cristãos, onde a Bíblia fala em várias passagens que não devemos homenagear nem adorar a deuses, a estátuas, a imagens e esculturas. Você conhece a palavra de Deus? Eu pergunto a você, quando eu faço parte do São João ou fortifico esta festa, não estaria eu homenageando de forma até direta ou indireta também a esses santos instituídos pela igreja ou não? Então fica aí esta pergunta. Eu como cristão, eu posso fazer isto? Ou eu devo não me envolver? Ou eu devo não me envolver com estas festas, do qual não redunda em adoração ao Deus que é único e verdadeiro e criador, mas sim esta festa vai redundar em homenagem a três santos que nasce lá no paganismo
em adoração a uma deusa chamada Juno, ao deus Sol, a uma deusa da fertilidade, e aí depois passou a adoração, a veneração, a homenagem a 3 santos. Mas onde está a adoração ao Deus que criou o Sol? Onde está a adoração ao Deus que faz a agricultura crescer? Que é o dono do milho, que é o dono dos cereais, que é o dono das raízes da terra, que é o dono do índio, que é o dono das madeiras. Mas é fácil a gente homenagear a deuses com D minúsculo. É fácil a gente homenagear santos, mas ninguém quer adorar a Deus. Sabe por quê? Porque continua tendo raízes pagãs. Continua tendo raízes do paganismo. E hoje a Igreja de Jesus física aqui na Terra está sendo influenciada pelo paganismo, não só nesta data, neste mês, mas todo o ano, com outras festas, com outros valores que fazem com que nós venhamos a praticar, a honrar, a dignificar, e o que é pior, muitas vezes não sabemos nem por que estamos fazendo, mas só porque a multidão faz, eu tenho que fazer também. Então fica aí esta reflexão para a minha vida e para a tua vida. Onde está a honra do Deus Criador? Queridos, um abraço, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.